Então, essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre decorators em JavaScript. Na primeira parte a gente criou aqui um decorator chamado logger. Ele simplesmente, antes de chamar a função, ele imprime que executou. Então a gente decora aqui a nossa função multiplica com o logger. E quando a gente chamar essa logger multiplica aqui, ele vai imprimir antes o resultado dessa função. A gente pode ver o resultado aqui no final da tela. Executou duas vezes, porque a gente chamou logger multiplica duas vezes. A gente pode... Aqui a gente fez com uma função normal. A gente pode também fazer com funções que estão ligadas a um objeto. Então, se a gente criar aqui um objeto, vamos criar um objeto usuário aqui, que tem um nome. A gente cria um usuário nome aqui, a gente vai adicionar um atributo para ele, um método. getName. Então normalmente a gente faria assim, console log, aliás, return this name. Então normalmente a gente usaria isso, getName, para criar ali uma função que está ligada ao usuário. Então se a gente criar aqui um usuário Léo, a gente chamar o user getName. Vamos deletar isso aqui que está atrapalhando. Então se a gente chamar o getName ali no usuário, sabe que ele vai imprimir o nome do usuário. Aliás, não vai imprimir nada porque eu não estou retornando só, então vou chamar um log aqui. Vamos chamar o log. Então ali ele imprime na tela o Léo. Mas essas funções aqui, elas são como qualquer outras funções. Então a gente poderia também chamar ou decorar elas aqui também. A gente simplesmente faz isso aqui, ó. Em vez de atribuir diretamente a nossa função para o getName, o que a gente vai fazer é atribuir a função com o logger para o getName. Mas isso tem um problema. Qual é o problema? Vamos executar aqui. Realmente, ali a gente está vendo que o logger está funcionando, mas a gente recebeu undefined. O que aconteceu? Aconteceu que essa função agora, antes ela tinha o contexto do usuário. Porque a gente fazia user e ponto getName. Se ela é uma função que está ligada diretamente com o usuário, ela vai ter o contexto do usuário, onde tem o this aqui, name. Mas quando a gente usa um decorator, agora o contexto dessa função aqui não é mais o usuário, e sim vai ser essa função aqui. Cada função cria um contexto. E daí a gente perde o nosso this.name ali. E como é que a gente faz para não perder esse contexto? Então, o JavaScript tem essa função chamada... Na verdade, tem duas funções que fazem coisas similares. Então, a gente tem o nosso fun aqui, ele é uma function. Então, ele tem dois métodos, que é o call e o apply. E a diferença delas a gente vai ver depois, mas a gente vai usar o apply. E para o apply, a gente pode passar o contexto da função. Então, ao invés de passar
ao invés de chamar o fan ali sem nada, a gente vai chamar com o this. Então agora o que isso aqui faz é que ele vai... Aliás, desculpa, é o call que a gente tem que chamar. Então, eu sempre confundo os dois, tá? Qual é a diferença dos dois? É que o call, o segundo parâmetro aqui é uma variável e o apply é uma array. Então agora a gente vai chamar aqui e vai ver que executou e chamou o Léo. Excelente. Então, sempre que você for fazer um decorator, sempre usa ou call ou apply e usa o this aqui. Isso vai fazer com que a função ela haja conforme o usuário espera. Então, por exemplo, se ela está amarrada a um objeto aqui, que nem o nosso caso do user aqui, o contexto do this vai ser o user e não o contexto undefined. Então, a última coisa que faltou pra gente ver pro decorators vai ser como passar múltiplos parâmetros, né? Então, por exemplo, lá no exemplo anterior, a gente viu que a gente estava passando um parâmetro só, né? O que acontece se a gente quer que nosso decorator possa receber múltiplos parâmetros? Como eu já falei antes, a gente tem a nossa função apply que faz exatamente isso. Então, primeiro vamos criar uma função aqui que recebe vários parâmetros. De novo, vamos chamar de multiplica. Ela recebe aqui A, B e C. E ela vai retornar A vezes B vezes C. Então, se a gente fazer a mesma coisa, se a gente decorar ela aqui, a gente vai ver que não vai funcionar, porque a gente só está trabalhando ali com o primeiro parâmetro. Aliás, a gente só está retornando o resultado, então é importante que a gente logue a gente poder ver o resultado aqui agora. Então ele está retornando nota number. Por quê? Porque a gente está passando, na verdade, a gente está usando o call, né? Então, se a gente usar o apply aqui, a gente vai ter o erro. Porque esse argumento aqui não é uma array. Então a gente teria que fazer uma coisa assim, ó. Agora sim, 6. Então o que aconteceu? A gente passou 3 parâmetros e daí a gente passa aqui para a função apply como um array. Mas isso aqui só vai funcionar para quando tem no máximo 3 parâmetros. E se tiver 5, 6, 10, isso não vai funcionar. E além disso,
Na verdade é só para exatamente 3 parâmetros. E o que a gente vai fazer então? A gente vai, ao invés de ver o número de parâmetros, a gente quer que o logger funcione para qualquer número de parâmetros. Então a gente vai passar aqui essa sintaxe aqui, 3 pontinhos. E depois a gente só repassa o args. Agora a gente vai passar aqui vários parâmetros e o args aqui vai receber uma array. Então agora o args é uma array. Então a gente pode passar para o apply ali e ele vai se comportar como a gente espera. Vocês podem ver ali que deu certo. Então, para finalizar, sempre esse aqui é o padrão de fazer um decorator. Então, você vai fazer uma função que retorna uma outra função. Ela recebe aqui 3 pontinhos arg. Sempre chama o apply. Quando for chamar a função, sempre chama o apply com o this e com o args aqui da função. Então, essa foi a parte 2 de decorators. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo.